E agora eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vocês estão enxergando a tela aí? Ah, beleza. Gente, vou começar aqui, mas lembrem-se que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me parar a qualquer momento, tá bom? Enfim, bom dia para todo mundo. Hoje nossa aula é a nossa quarta aula, se não me engano. É a quarta ou quinta aula, né? O tema é imperfeições nos sólidos, né? É um tema totalmente relacionado ao que a gente já viu na aula passada de estrutura cristalina. Então, vocês vão ver que tem muitas relações mesmo, né? E a ideia é a seguinte, vamos lá. Na aula passada eu falei para vocês que os sólidos, né, os metais, né, eles têm uma estrutura organizada. Os átomos estão organizados, né, na estrutura do material, né? Eu falei que essa organização atômica é o que a gente chama de estrutura cristalina do metal, né? Toda vez que a gente vê a palavra cristalina é porque é algo organizado. Então, uma estrutura totalmente organizada. Só que quando a gente fala isso, talvez você fique com a impressão de que tudo dentro do metal é muito perfeito, né? Então, tudo organizadinho, todos os átomos bem organizados, né? Só que na prática não é assim, né? Existem algumas coisas, algumas características, né, do cristal, né, do que vão afastar esse cristal daquele conceito de um cristal perfeito, de um material que ele é totalmente organizado em questão atômica, né? Ou seja, o cristal ele também tem imperfeições. Ele é organizado? É cristalino? Sim, é organizado. Porém, tem algumas imperfeições, né? Tem alguns defeitos, né? Esses defeitos nem sempre são algo negativo. Algumas vezes esses defeitos são coisas positivas, né? A gente pode até mesmo forçar a existência desses defeitos para que eu mude uma propriedade ou outra do material. Mas a grande questão é que esses defeitos eles existem, né? Então o material ele realmente ele vai ser um cristal, porém ele vai ser defeituoso de certa forma. Eu vou ter algumas imperfeições que vão afastar aquele sólido cristalino teórico do que a gente vê na prática, né? Lembrando que o sólido cristalino teórico é totalmente organizado, né? Então a gente fala que defeito cristalino é toda irregularidade na rede cristalina, né, com uma ou mais de suas dimensões na ordem do diâmetro atômico. Ou seja, qualquer tipo de irregularidade na rede cristalina, a gente fala que é um defeito cristalino, né? E a gente pode classificar esses defeitos em três tipos, né? Os efeitos pontuais, que estão associados a uma ou duas posições atômicas. Tem defeitos lineares, que eles são unidimensionais, né? E eu tenho defeitos interfaciais, que a gente fala que são bidimensionais, né? Então nós temos três tipos de defeitos: pontuais, lineares e interfaciais. Primeiramente, eu vou começar falando dos defeitos pontuais, né? É bem fácil de entender isso, né? Só de vocês olharem para essa imagem aqui embaixo, eu acho que já fica fácil de visualizar. O primeiro defeito é a lacuna, né? A vacância. O que é isso? Era para ter um átomo aqui na estrutura, só que não tem. Esse átomo não está lá. Eu tenho espaço vazio. Essa é uma lacuna, é um defeito, que também é chamado de vacância. É um sítio vago na rede cristalina, que deveria estar ocupado, mas está faltando um átomo, né? Essa é a lacuna. Tá bom? É um defeito cristalino, né? A gente sabe que o cristal deveria ter uma organização padrão ao longo de todo o seu comprimento, ao longo de toda a sua extensão. Porém, muitas vezes a gente encontra vazios onde deveria ter um átomo e não tem, né? Essa é uma lacuna. Essa lacuna, que é o primeiro defeito que a gente está vendo, acontece em todos os sólidos, sem falta, né? É algo bastante comum, né? Todo material metálico tem lacunas, né? Vai ter lacunas.
O surgimento dessas lacunas, ele está muito associado à maneira com a qual esse átomo ele se cristaliza, né? Ele vira sólido. Então é inevitável que surja. E é o primeiro defeito que a gente vê, um defeito pontual. Era para ter um átomo, está um lugar vazio. É uma lacuna. Né? Aqui eu tenho uma fórmula, eu não vou cobrar isso de vocês, tá bom, gente? Mas é mais para exemplificar, que eu tenho como até calcular esse número de lacunas dentro de um sólido. Né? Esse NL, que é o número de lacunas, vai ser N, que é o número de sítio ocupado, vezes a função exponencial dessa fração aqui, da energia para formar a lacuna dividido por kT, que é a constante de Boltzmann vezes a temperatura. Né? Ou seja, o número de lacunas dentro do sólido a gente pode até calcular. Tá? Então a lacuna é o primeiro defeito, lacuna ou vacância. É bem tranquilo de entender. Era para ter um átomo naquela posição e não tem. É a lacuna. Outro defeito pontual interessante que a gente deve destacar aqui é o autointersticial. Para entender ele, a gente tem que voltar nessa imagem aqui e entender o que é o interstício. Né? Vocês estão vendo aqui, entre os átomos, vocês veem que tem um pequeno espaço vazio, bem pequenininho entre os átomos. Ó, entre 3 átomos aqui eu tenho um espaço vazio bem pequenininho, que não está sendo ocupado porque realmente sobra quando a gente coloca essas 3 esferas em contato. Né? Por exemplo, aqui a gente tem vários desses espaços vazios. Cada espaço vazio desse a gente chama de interstício. Né? Interstício, é espaço vazio. Esse interstício, teoricamente, não é para ter nada nele. Não é para ter nada. Ele é só um espaço vazio entre os átomos. Porém, algumas vezes, um átomo ele pode querer ocupar aquele espaço vazio. Só que aquele espaço vazio é muito pequeno e o átomo ele é muito grande. Então, aquele átomo, quando ele ocupa aquele espaço vazio muito pequeno, ele distorce toda a rede cristalina. Né? Então acontece o que está mostrado nessa imagem aqui. Esse é um defeito que a gente chama de autointersticial, que o átomo, em vez de ele estar ocupando um sítio atômico, ele ocupa um espaço vazio, né? Distorcendo tudo. Vai distorcer tudo, como vocês podem ver. A rede cristalina fica distorcida. Né? Era para ele estar no sítio atômico e ele está ocupando um interstício. Tá bom? Esse interstício também pode ser chamado de sítio intersticial. Né? O átomo ali dentro ele vai ser totalmente comprimido, né? Porque ele é um átomo grande no espaço muito pequeno. Né? Ele vai ficar apertado ali dentro. Mas esse é um defeito. Tá bom? Acho que é bem fácil de visualizar. Outro defeito pontual, que é o autointersticial. Beleza? Então já falei de 2 efeitos, lacunas e autointersticial. O terceiro defeito pontual que a gente pode falar é o que a gente chama de impureza. Né? Quando o material não é totalmente puro. É até fácil de... O próprio nome já diz, né? Fácil de entender. É a impureza. Pensem num cobre. Ele tem um átomo de cobre na sua estrutura. Se eu vou lá e encontro o átomo de ferro, aquela é impureza. Né? Esse é um defeito comum. Né? Por que comum? Muitas vezes é difícil a gente separar. É difícil não, é praticamente impossível a gente ter um material que ele é 100% átomo de um mesmo elemento. Né? Se ele for 99,9%, ainda assim eu vou ter milhões de átomos daquele 0,001%. Então essas impurezas sempre estão presentes. É um defeito muito comum. Né? O que acontece em relação às impurezas é que elas podem ser vistas de 2 maneiras. Elas podem ser indesejadas, né, que é quando ela é uma sujeira, é algo que a gente não queria que está lá, mas está. Porém, eu também posso colocar impurezas de propósito no material. Por quê? Porque muitas vezes, se eu acrescentar certa impureza, eu posso ter propriedades melhores. Um exemplo, aço. Todo mundo aqui conhece aço. O que é aço? O aço ele é ferro com carbono. É ferro que eu acrescentei a impureza, que no caso é o carbono, formando uma liga. Né? Então, uma liga de ferro carbono, que é o aço. Né? As propriedades do aço é muito melhor que a do ferro sozinho. Né? São muito melhores que a do ferro sozinho. Né?
Outro exemplo, o cobre. O cobre tem propriedades boas. Porém, quando eu adiciono zinco ao cobre, eu obtenho propriedades diferentes, melhores, né? Cobre com zinco é o que a gente chama de latão, uma liga de latão, né? Outro exemplo, ainda no cobre, se eu adicionar estanho ao cobre, a impureza no caso seria estanho, né? Eu vou alcançar o que a gente chama de bronze, né? O bronze nada mais é que cobre com estanho, né? E aí eu teria propriedades bem diferentes do cobre sozinho, né? Então algumas vezes a gente adiciona essas impurezas de forma intencional, né? Para conferir algumas características específicas ao material. Então toda vez que vocês ouvirem a palavra liga, né, aqui nesse contexto de materiais, vocês têm que entender que é uma junção de vários elementos, né? O aço é ferro-carbono, o latão é cobre e zinco, o bronze é cobre e estanho. Oi. Tá sim, tá sim. É porque eu gravo. Eu não gravo pelo Meet, eu gravo no programinha particular que eu tenho aqui no computador. Aí não aparece pra vocês se estou gravando, mas tá gravando sim. Não, tá certo. Pergunta mesmo que outro dia eu esqueci, eu tive que voltar uns 10 slides e falar tudo de novo. Mas enfim, gente, toda vez que vocês ouvirem a palavra liga, é exatamente isso. É uma junção de um ou mais elementos para formar um material que ele tem umas características específicas, né? Ele junta essas propriedades para formar essas características específicas, né? Um outro exemplo, né, de uma liga. Vocês devem ter ouvido já falar de aço galvanizado, né? Acho até comum de falar, né, para várias aplicações. Aço galvanizado. O que é um aço galvanizado? O aço ele é ferro com carbono. A palavra galvanizado se refere a fazer um recobrimento, um revestimento de zinco para ajudar a proteção daquele material contra a corrosão. Então eu vou ter ferro, carbono e zinco. É uma liga ferro, carbono com zinco, né? Várias ligas têm muitos elementos, né? Eu falei do latão como se fosse só cobre e zinco. Só que também tem vários outros elementos em porcentagem bem pequena. Às vezes tem 0,2% de vanádio, 0,1% de ferro, 0,1% de alumínio, de manganês, enfim. São ligas metálicas, beleza? Então, toda vez que ouvirem falar de liga, é uma junção de elementos para formar um material. E aí, quando a gente fala de ligas, a gente tem que se atentar para o conceito de solução sólida. Solução, vocês devem ter visto já em química, que é juntar um solvente e um soluto, né? Uma solução sólida é o solvente mais um soluto sólido. Tanto o solvente quanto o soluto são sólidos, né? Então é diferente da química, que a gente tem um exemplo clássico lá de água com açúcar, né? Joga o açúcar na água, o açúcar ele é absorvido, ele é dissolvido na água e eu tenho aquela solução de água com açúcar. É um exemplo comum. Aqui pra gente essa solução vai ser sólida. Então quando eu falo que eu juntei cobre e zinco para formar latão, é porque os átomos dos dois estão grosseiramente misturados para formar aquela liga, né? Então esse é o conceito de solução sólida. A solução sólida ela pode ser intersticial ou substitucional, né? Eu acho que o próprio nome já diz muito, né? Intersticial é quando o átomo dissoluto ele ocupa aqueles espaços intersticiais, né? Aqueles espaços pequenininhos, como mostrado naquela imagem anterior, né? Ele ocupa esses espaços aqui, bem pequenininhos entre os átomos. Essa é uma solução sólida intersticial. Um exemplo é o aço, que é o ferro-carbono. O carbono ele tem um tamanho muito menor que o ferro. Então ele ocupa os espaços vazios entre os átomos de ferro. É uma solução intersticial. Uma solução substitucional é aquela onde o átomo dissoluto ele substitui um átomo de solvente, né? Em vez de ocupar um interstício, ele ocupa uma posição atômica, né? Essa é a grande diferença. Ele substitui o átomo. Então tem dois tipos de solução sólida: a intersticial e a substitucional.
né? Como está mostrado aqui, né? Aqui na esquerda tem a solução sólida substitucional, porque os átomos de impureza, né? No caso os átomos de soluto, eles estão ocupando posições atômicas comuns, né? Podem perceber que eles estão mais cinzas aqui, de cor diferente. E aqui na direita a solução sólida intersticial, onde os átomos de soluto ocupam espaços intersticiais, esses espaços entre os átomos. Beleza? O Alan perguntou, quando ocupa espaço vazio, o nome é como? Então, para o átomo de soluto ocupar um espaço atômico, esse espaço atômico tem que estar vazio, né? Então, é uma solução substitucional. Um espaço vazio, uma lacuna que ele está ocupando, na verdade. Né? Essa é uma solução sólida substitucional. Tá bom? Substitucional vem de substituir. Ele está substituindo um átomo onde ele deveria estar. Intersticial, ele está ocupando um interstício. É bem tranquilo da gente fazer uma diferenciação. Né? E aí, a gente tem alguns parâmetros que servem para avaliar se essa solução sólida que vai ser formada, ela vai ser uma solução sólida substitucional ou intersticial. Né? Existe uma tendência de se formar solução sólida substitucional ou intersticial. Para formar uma solução sólida substitucional, para substituir, é importante que o tamanho do átomo seja parecido. Né? Porque se for diferente, for muito diferente, não tem como ocupar aquela posição atômica. Então, na solução sólida substitucional, para ela acontecer, os raios atômicos devem ser similares. Né? Para poder ocupar mesmo o espaço que deveria estar sendo ocupado por um átomo comum. Tudo bem? Ainda para formar a solução sólida substitucional, a estrutura cristalina ela deve ser a mesma. Né? Ou seja, nesse exemplo aqui da esquerda, né, que é o níquel com cobre, cobre-níquel, eles têm que ter tamanhos parecidos, e realmente tem, o cobre e o níquel. A estrutura cristalina tem que ser a mesma. Para esses dois elementos, são duas estruturas CFC, que a gente viu na aula passada, cúbica de face centrada. Né? Então a estrutura cristalina é a mesma. A diferença de eletronegatividade deve ser pequena. Né? Por quê? Né? A eletronegatividade é um conceito que vocês devem ter visto em química já, que se refere a, pelo menos aqui, né, a propensão de certo material ele ceder ou receber elétrons. Né? Ou seja, se refere à facilidade dele fazer uma ligação iônica. Então, quando a diferença de eletronegatividade é muito grande, isso quer dizer que aquele material ele é muito propenso a formar algum composto intermetálico, o que é indesejado, que seria uma segunda fase. A ideia aqui dessa diferença de eletronegatividade é que ela deve ser pequena para que eles tenham ele não forme nenhum composto diferente. Né? Então a ideia é que essa diferença seja pequena. Outro ponto que favorece a solução sólida substitucional é a valência. Né? O soluto ele tende a dissolver num metal de maior valência. Eu não quero que aconteça essa dissolução. Então a valência tem que ser parecida. Tá bom? A valência que se refere ao estado dos elétrons na última camada. Bom, outro ponto. Quanto maior for o fator de empacotamento do material, menor a chance de se ocorrer solução sólida intersticial. Por quê? Lembrando que o fator de empacotamento ele mede quanto aqueles átomos estão próximos uns dos outros, né? Quanto que eles estão empacotados ali naquela célula unitária. Quando eles estão muito próximos, bem empacotados, o mesmo interstício é muito pequeno. E aí, para ocorrer solução sólida intersticial, a chance é bem menor. Tá bom? Então, quanto maior for o fator de empacotamento, menor a probabilidade de ocorrência da solução sólida intersticial. Para a solução sólida intersticial acontecer também, obviamente, o diâmetro do átomo
deve ser bem menor que o diâmetro... o diâmetro do átomo dissoluto deve ser bem menor que o diâmetro do solvente, né? É algo que a gente pode visualizar aí tranquilamente, tá? Para ocupar um interstício, aquele átomo dissoluto tem que ser pequeno, que o interstício ele já é pequeno, né? Como acontece aqui, né? No ferro e carbono, que eu comentei aqui nesse exemplo, né? E é isso. Aqui tem um resumo dos defeitos pontuais, né? A vacância ou lacuna, que é um espaço vazio. Aqui eu tenho uma impureza substitucional. Aqui eu tenho impureza intersticial. E aqui eu tenho um autointersticial. É um resumo. Eu acho que esses defeitos pontuais são bem fáceis de se visualizar quando a gente olha para essa imagem, né? A gente vê cada um deles, né? Lembrando que essas impurezas, a gente fala que é defeito, mas muitas vezes, né, é comum que as impurezas sejam colocadas de maneira intencional na estrutura para se melhorar as propriedades, tá? Então é um defeito, mas é algo extremamente comum. Beleza? Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Deixa eu ver aqui o chat. Não. Beleza, então. Eu vou seguir. Sim, em relação aos defeitos pontuais, aqui nós temos essas duas fórmulas, né? Pensem que eu tenho uma união de ferro e carbono, por exemplo. É interessante eu saber a composição dessa liga. O que é a composição? É a porcentagem de ferro e a porcentagem de carbono. Se eu tenho 95% de ferro, eu vou ter 5% de carbono. Isso é óbvio. Então, para a gente calcular essa composição, eu tenho duas maneiras de se fazer. Eu posso calcular a composição em peso, né? Que é uma relação de massa, uma porcentagem, né? É uma coisa bem simples, né? Matematicamente falando. É uma porcentagem, né? Se eu tenho 100 kg de aço e eu falar que eu tenho 95 kg de ferro, quer dizer que eu tenho 5 kg de carbono. Ou seja, 95% de ferro, 5% de carbono. Né? Só para exemplificar. É algo bem simples, né? É só colocar na fórmula aqui. A gente calcula a massa de 1 em relação à massa total e multiplica por 100, que é a porcentagem. Essa é a composição em peso, né? Que está avaliando apenas as massas. Eu também posso fazer essa avaliação em relação à porcentagem atômica. O que é isso? É a gente avaliar pelo número de mols. Né? Número de mols. Né? Então, em vez de avaliar a massa, eu avalio pelo número de mols. E aí, da química, vocês devem lembrar, eu devem ter visto já, provavelmente, a expressão que relaciona a massa com a massa atômica. Né? Então, eu tenho a massa atômica, né? E aí eu consigo obter o meu número de mols. Né? Que é tranquilo de se calcular nesse sentido. Tá bom? A massa atômica, que é um dado que vem da tabela periódica, né? Que eu já comentei algumas aulas atrás. A gente só aplica nessa fórmula, encontra o número de mols do composto 1 e calcula em relação ao número de mols do composto de tudo junto. Né? E aí multiplica por 100. Isso é a composição em porcentagem atômica. Tá bom? É duas maneiras de calcular a composição. Quando a gente fala de uma liga, né, que são dois elementos, né? 2 ou mais elementos. Tá bom? A princípio, gente, eu já falei algumas vezes aqui, mas vou repetir. Eu não costumo cobrar muita questão nas provas, né? Nessa modalidade que a gente está online, questões com muitas contas, né? Porque, primeiro que o foco da disciplina não é contas, que é uma disciplina que era muito mais teórica do que de exatas, assim, podemos dizer. Então, ela não tem essa parte de matemática muito forte. Então, eu acabo abrindo mão dela. Então, você não precisa se preocupar com fazer conta na prova, tá? Mas se fosse presencial, provavelmente ia fazer alguns exercícios com vocês isso aqui. Tá bom? Mas, como eu falei, é algo bem simples e pra gente que não vai fazer tanta diferença. Beleza? Agora eu vou entrar no ponto de defeitos lineares, né? Eu falei de defeitos pontuais, né? E agora eu falei de defeitos lineares.
né? Aqui embaixo, vocês podem ver que eu tenho uma estrutura cristalina, né? Estrutura de material qualquer. E vocês podem ver também que eu tenho aqui, ó, bem na parte central, o que a gente chama de plano extra de átomos. É um semiplano extra de átomos, né? O que é esse semiplano extra de átomos, né? Não era para ter esse plano aqui de átomos, né? Vocês podem ver que a presença dele aqui já distorce toda a rede cristalina. Mas ele está aqui. E se ele está aqui e está distorcendo a rede cristalina, ele é um defeito, né? Então, esse defeito que eu estou mostrando aqui nessa imagem é o que a gente chama de discordância, né? É um defeito unidimensional, né? Onde os átomos, em torno do qual os átomos estão desalinhados. Esse defeito ele gera um desalinhamento dos átomos, né? Que é o que vocês podem ver aqui, né? E dentro de discordância eu tenho dois tipos. Eu tenho a discordância aresta e tenho a discordância espiral. A discordância aresta é basicamente isso aqui, que está mostrado aqui para vocês. É um plano extra de átomos, né, que está distorcendo toda a rede cristalina. É a discordância aresta que a gente chama. A discordância espiral ela é como se fosse um degrau formado, né? Eu tenho uma tensão cisalhante, que ela é aplicada, e produz uma distorção, né? E aí eu vou ter como se fosse um degrau de atômico, né? Eu vou ter uma parte da estrutura que tem um semiplano extra de átomos, formando uma espécie de degrau, né? Uma discordância espiral. São os dois tipos de discordância, né? Vocês aí estão familiarizados com o que é com a definição de tensão cisalhante? Sim? Não? Eu vou explicar para vocês então de maneira bem breve, né? Que a gente pode ver isso ao longo do curso mais algumas vezes. Eu tenho dois tipos de força que a gente pode aplicar numa estrutura, por exemplo. Uma força normal e uma força cisalhante. Uma força normal é aquela força que ela é perpendicular à superfície, né? Se você está em pé agora, o seu peso ele é perpendicular ao chão. Essa é uma força normal que você faz no chão, certo? Pensa numa caixa que está no chão. Se eu coloco um peso em cima dela, esse peso está empurrando a caixa para baixo, né? Ela está sendo perpendicular à superfície. Beleza. Essa é uma força normal. Uma força normal vai gerar o que a gente chama de tensão normal. Tá bom? Essa tensão normal ela pode ser de compressão quando eu empurro para baixo ou de tração quando eu puxo para cima. Mas é uma força normal, na direção perpendicular. A força de cisalhamento é uma força que ela é paralela à superfície, né? Um exemplo claro que vocês veem na física é a força de atrito. A força de atrito ela é paralela à superfície, né? Se tem uma caixa deslizando numa rampa, a força ela está paralela à superfície da caixa, né? Paralela ao chão, né? Então é uma força cisalhante que a gente chama, né? Qualquer força paralela à superfície é uma força cisalhante, né? Que vai gerar também uma tensão cisalhante, tá bom? A gente fala de força e tensão, qual que é a grande diferença? A força você já conhece, o que é uma força, né? Lá da física. Agora uma tensão é eu pegar essa força e dividir pela área onde ela está sendo aplicada, né? Então vai ser uma força, uma tensão, seja ela normal ou cisalhante. Vocês vão ver que nesse curso que a gente vai falar muitas vezes de tensão de tração, tensão de compressão, tensão de cisalhamento, né? Isso aí se refere simplesmente à direção da tensão, né? Tensão de tração é uma força perpendicular à superfície puxando ela. Tensão de compressão é uma força perpendicular à superfície, só que empurrando, né? Comprimindo. E tensão cisalhante vai ser uma força paralela à superfície. Tá bom? Essa é a definição. A discordância espiral ela é consequência de uma tensão paralela à superfície, que vai gerar uma espécie de degrau, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Essa daqui é a discordância aresta, né? Mostrando
O que é a discordância? Já mostrei essa imagem antes, né? Vocês podem ver claramente o plano extra de átomos aqui em cima. Esse símbolo pequenininho aqui, que parece duas linhas perpendiculares, né? É um símbolo que a gente fala que é da linha de discordância. Serve para nos orientar onde está a discordância, né? Nesse caso aqui ele está entrando, essa linha está entrando aqui na tela, né? Então ele indica que em cima dele está a discordância, né? Aqui eu tenho uma discordância espiral. Como vocês podem ver, é formado uma espécie de degrau aqui, ó. É um degrauzinho, né? A linha de discordância, nesse caso, ela está entrando aqui no material, né? E esse aqui é o tipo de discordância espiral, né? Por em falar de discordância, eu tenho um conceito que a gente chama de vetor de Burgers. O que é esse vetor de Burgers? Né? É um vetor, né, que a gente usa, está até mostrado aqui na imagem, né? O vetor de Burgers aqui com essa setinha azul na direção do degrau. E ele serve para indicar, basicamente, a magnitude e a direção da distorção da rede. Né? É só um indicativo, serve para indicar. Né? E aí a gente pode até identificar o tipo de discordância de acordo com a posição do vetor de Burgers em relação à linha da discordância. Né? Por quê? Se esse vetor de Burgers ele for paralelo à linha de discordância, eu vou ter uma discordância espiral. Né? Vetor de Burgers paralelo à linha de discordância. Se o vetor de Burgers ele for perpendicular à linha de discordância, eu tenho uma discordância aresta. Né? Então é o que está mostrado aqui. Tá bom? Eu tenho essas possibilidades. Tá? Como está mostrado aqui. Se a linha de discordância for paralela ao vetor de Burgers, é uma discordância espiral. Se a linha de discordância for perpendicular ao vetor de Burgers, é uma discordância aresta. Então, se você olhar para a imagem e não entender que tipo de discordância que está sendo mostrada, é só a gente olhar se o vetor de Burgers ele é paralelo ou perpendicular à linha de discordância. Tá bom? Outro ponto importante de se falar sobre o vetor de Burgers é que mesmo se a discordância ela mudar de direção, o vetor de Burgers vai ser sempre o mesmo, em todos os pontos. Né? Então é algo bem... É um indicativo. É algo só para indicar pra gente, tá? É um vetor. Eu falei que a gente tem discordância espiral e aresta, mas a gente também tem o que a gente chama de discordância mista. Né? Que, como o próprio nome já diz, é uma mistura de discordância espiral com discordância aresta. Né? Nesse caso, a linha de discordância não vai ser nem paralela nem perpendicular ao vetor de Burgers. Né? Vai ser uma união desses dois tipos de discordância. Tá bom? As discordâncias, então, são os únicos defeitos lineares que a gente tem aqui para materiais. Né? E por que a discordância é importante? Né? Aí eu falo de discordância aqui, muitas vezes a gente olha e pensa, isso aqui não tem muita importância, isso é muito teórico, é só um detalhe teórico. Só que a discordância aqui pra gente é o defeito, talvez seja o mais importante. Por que ele é o mais importante? É através da discordância que acontece a deformação. Né? Quando eu aplico uma força no material e ele deforma, ele só deforma devido à movimentação das discordâncias. Né? Todo o material está recheado de discordâncias. Então, quando eu aplico uma força, uma tensão, esse material, essas discordâncias vão se mexer, vão se mover no anterior, na estrutura, e vai gerar, no final de contas, uma deformação. Né? Ou seja, a deformação só acontece porque a discordância se move. Né? E aí, vamos ver se vocês conseguem seguir aqui o raciocínio. Eu vou falar mais disso depois, mas é até legal começar a comentar sobre isso agora. O que acontece? Eu falei, a deformação só acontece porque a discordância se move. Certo? Se eu quero um material que é muito resistente, é um material que ele não vai deformar fácil. Você deve concordar comigo que faz todo sentido. Um material que é muito resistente, ele não deforma facilmente. Né?
Ou seja, para eu tornar o material resistente, eu tenho que atrapalhar essa deformação. Eu tenho que impedir que ela aconteça de maneira muito fácil, né? E como que eu posso impedir essa deformação de acontecer facilmente? Né? Atrapalhando a movimentação das discordâncias. Né? Então a ideia, toda vez que eu falo que eu estou criando ou produzindo um mecanismo para se aumentar a resistência de um material, eu estou tentando criar uma maneira de restringir o movimento das discordâncias. Né? Então, lá na frente, eu vou falar para vocês dos mecanismos de endurecimento, mecanismos de aumento de resistência. Todos esses mecanismos que eu vou comentar com vocês, eles se baseiam no princípio único, que é restringir o movimento das discordâncias. Tá bom? Por isso que a discordância é importante. Né? Para metais, é através das discordâncias que acontece a deformação. Então, para entender como acontece a deformação, a gente tem que entender o que é uma discordância. Tá? Lembrando que nesse caso aqui a discordância ela está presente em todos os materiais. Todos. Não tem nenhum material que ele é isento de discordâncias. Né? E quando eu aplico uma força nele, eu já estou criando mais discordância. Né? Então a discordância é algo que está presente no material. Né? Como essas discordâncias elas são assim, de nível atômico, a gente obviamente não consegue colocar no microscópio óptico e visualizar. A gente tem que olhar no microscópio eletrônico com ampliações assim, de 50 mil vezes para poder visualizar uma discordância. Mas elas existem e estão lá no material mesmo. Tá bom? Até aqui alguma dúvida, gente? Deixa eu ver. Tá. Tudo dá uma olhada aqui no chat. O Pedro perguntou se a discordância aresta é similar à lacuna. Na verdade não. Na verdade não tem muito a ver, Pedro. Por quê? O que eu vou explicar? Só voltando aqui. A discordância aresta é eu ter um plano extra de átomos. Né? Você pode perceber que tem várias fileiras aqui, né? Não é só um átomo aqui, é só um plano de átomos mesmo. Tem um plano de átomos aqui. A lacuna é onde deveria ter um átomo, não tem. Só isso. Né? É bem diferente assim, o conceito. Tá? A lacuna se trata de um átomo só. A discordância é um plano extra de átomos. Beleza? Bom, agora eu vou falar para vocês sobre alguns defeitos interfaciais. Né? Esses defeitos interfaciais, eles são contornos de duas dimensões que vão separar regiões dos materiais, que vão ter estruturas diferentes. Né? São contornos bidimensionais. Né? Eu vou dar alguns exemplos aqui de defeitos interfaciais, que a gente tem vários. Né? Alguns eu já até falei no ano passado para vocês, mas eu vou repetir agora. O primeiro defeito interfacial que vale destacar é o que a gente chama de superfície externa. Né? Que nada mais é que a fronteira do material com a atmosfera. Né? O que acontece? Pensem comigo. Vamos supor que eu tenho uma esfera de aço. Dentro dessa esfera, bem lá no meio, aquele átomo que está lá dentro, ele está ligando em todas as direções. Ele faz ligações atômicas em todas as direções ao redor dele. Ele liga em tudo ali ao redor dele, porque ele está bem no meio. Por outro lado, aqueles átomos que eles estão na superfície, eles fazem menos ligações. Por quê? Porque tem uma parte dele que está em contato com a atmosfera já. Né? E se eles fazem menos ligações do que eles podem fazer, eu tenho um estado energético mais alto na superfície. Né? É como se a superfície ela estivesse com uma energia associada. A gente chama de energia superficial. Né? Essa superfície externa, que é esse limite do material com a atmosfera, né? É o que a gente chama de um exemplo de defeito interfacial. Né? Então é a fronteira entre a atmosfera e o material, o metal, que no caso. Né? É um defeito interfacial. Como está mostrado aqui, ó, num cubo qualquer, que não tem material cristalino aqui, se eu pegar na superfície,
esses átomos aqui da superfície, eles vão estar no estado energético maior. Eu vou ter uma energia livre aqui na superfície. Tá bom? Então esse é um defeito interfacial. O primeiro exemplo de defeito interfacial, que é a superfície externa. Então só de ter uma superfície, o material já tem um defeito, né? Então vocês podem ver algo que é comum mesmo. Todo material vai ter vários defeitos. Outro defeito, que eu já falei na aula passada, eu vou repetir, é o contorno de grão. Né? O contorno de grão que vai separar dois cristais, né, dois grãos, que vão possuir orientações cristalográficas diferentes. Eu falei na aula passada que o material tem vários grãos, material policristalino, tem vários grãos. E entre esses grãos tem a fronteira, que é uma região de desalinhamento, de desajuste atômico. Né? Deixa eu ter uma imagem aqui mostrando. Perceba aqui que eu tenho 3 grãos. E entre eles aqui eu tenho uma região de desajuste. Então essa região de desajuste, né, onde eu estou transicionando de um grão para o outro, é o que a gente chama de contorno de grão. Tá bom? Esse é o contorno do grão. É bem fácil de se visualizar aqui. Né? Esse contorno de grão ele é um defeito interfacial. Né? Os defeitos interfaciais, na verdade, vocês podem sempre tentar associar um tipo de fronteira. Tá bom? A fronteira é uma fronteira aí que está separando duas partes. Esse é o contorno de grão. Nos contornos de grão, os átomos estão ligados de maneira menos regular. Tá bem? Estão ligados de maneira menos regular. Eu tenho uma energia associada aos contornos de grão, que vai ser função do grau de desorientação dos contornos. Tá bom? O contorno de grão ele tem um estado energético maior. Vocês vão ver que várias coisas acontecem só no contorno de grão. Por exemplo, só exemplificando, né? Eu tenho alguns processos de corrosão que acontecem só no contorno de grão. Né? Então o que a gente chama de corrosão intergranular, né? Que fica só no contorno de grão. E a ideia é que os grãos eles vão crescer em temperaturas elevadas para reduzir a energia total dos contornos. Tá bom? Então o grão ele cresce em temperatura muito alta. Né? Vocês vão ver aqui que eu vou mostrar para vocês alguns tratamentos térmicos cujo objetivo é simplesmente aumentar o tamanho de grão ou reduzir o tamanho de grão. Né? Porque o grão, quando a gente fala dele aqui, parece que não é algo importante. Só que o contorno de grão é uma definição muito importante para a gente aqui. Só de mudar o tamanho do grão de certo material, eu estou mudando suas propriedades. Né? Então é realmente uma definição muito importante. Outros efeitos interfaciais que vale a pena ser citados. Falha de empilhamento. Nos metais CFC e HC, o que acontece é que os átomos eles estão organizados em planos. Eles estão organizados em planos. Deixa eu ver se tem uma imagem mostrando aqui. Tem sim. Pode ver que eles estão em planos. Né? Tem azul, verde, amarelo, CBA, CBA, CBA. Esse aqui é um cristal perfeito, aqui na esquerda. Né? Estão organizados em planos. Dessa maneira que eles estão empilhados. Só que às vezes esses planos eles não são tão perfeitos. Né? Às vezes eu tenho faltando um plano. Então, ao invés de ser CBA, CBA, eu tenho CBA e aí faltou o C aqui, por exemplo. Aí BA, depois CBA, e vai faltando plano. Né? Quando falta um plano, a gente fala que tem uma falha no empilhamento, né? Que é também um defeito, né? Uma falha de empilhamento. Tá bom? Outro exemplo é contorno de fase. É um contorno que vai separar duas fases em materiais multifásicos. Né? Como tem mostrado nessa imagem aqui, que é uma micrografia, que é uma foto de vista micrográfica, né? Bem ampliada de uma estrutura de aço. Vocês podem ver que tem uma região de contorno separando essas duas fases. Né? A fase coloridinha e a fase mais bege aí que está no fundo. Né? Tem como separar as duas, tem esse contorno. Tá bom?
Esse é outro defeito, tá? Contorno de fase. Eu também tenho o que a gente chama de contorno de mácula, né? Esse contorno de mácula, ele é um tipo especial de contorno de grão, né? Contorno de mácula é um contorno de grão, né? A diferença aqui é que nesse contorno de mácula, o contorno ele vai funcionar como um eixo de simetria, né? O que acontece? De um lado do contorno e do outro lado, os átomos estão posicionados numa posição de imagem espelho, né? Tem até uma imagem mostrando aqui que é exatamente isso, ó. O contorno aqui de vermelho separando e os átomos eles estão simétricos, ó, uns aos outros. Isso a gente chama de contorno de mácula, tá bom? Deformação pode causar esse tipo de contorno. Alguns tratamentos térmicos, né, em altas temperaturas pode causar esse tipo de contorno também, tá? É o contorno de mácula, assimetria, imagem e espelho. Eu acho que é bem tranquilo de se visualizar, né? A mácula vai ser a região de material entre esses contornos, né? Como eu falei, forças de cisalhamento e tratamento térmico de recozimento podem causar essas máculas. E, enfim, esse contorno de mácula vai ser um defeito interfacial. Tá bom? Outro defeito é a parede de domínio ferromagnético, né? Que, apesar desse nome todo cri-cri, ele nada mais é que uma região que separa... é um contorno que separa duas regiões com diferentes direções de magnetização. Tem características magnéticas diferentes, né? Fácil de se visualizar. E além desses defeitos interfaciais, também tem defeitos volumétricos. Tá? Que aí defeitos volumétricos são aqueles defeitos que a gente talvez consiga até ver olho nu, né? Como poros, trincas, né? Visualizar uma trinca no material são um efeito volumétrico, né? E a gente pode ver isso bem facilmente. Inclusão é outro defeito volumétrico, né? Que é quando eu tenho alguns compostos intermetálicos dentro da minha estrutura, né? Isso é um defeito volumétrico. Beleza? As vibrações também podem ser consideradas como defeitos, mas para a gente aqui é só uma curiosidade que não cabe muito, né? Aqui eu tenho uma imagem de um aço que aconteceu o seguinte com ele. Vocês podem ver, só para exemplificar para vocês, né, como que a gente pode visualizar a estrutura do material através de microscópio. O que aconteceu com esse aço? Essa parte da direita aqui é como que ele é normalmente. Essa parte da esquerda é como que ficou a estrutura depois que ela foi soldada, né? Vocês podem ver que ela está totalmente diferente da anterior. Então tem uma grande diferença de estrutura aqui, né? Vocês podem visualizar também que tem uma região mais escura aqui no meio, né? Que é referente a uma segunda fase que surgiu, né? Então aqui a gente pode visualizar até essa questão de segunda fase, né, que está surgindo, né? Que é exatamente esse surgimento de outras fases, né? Em altas temperaturas, devido à soldagem, pode ser que apareçam outras fases, né? Na verdade, vocês vão ver que em alta temperatura, geralmente a gente tem problemas nos materiais, né? Eles vão mudar muita estrutura quando a temperatura aumenta. E aqui tem só um exemplo, né? Mostrando o surgimento de outra fase, né? Nesse caso aqui, é de um aço inoxidável. Essa fase escura aqui é um composto de nitreto de cromo que surgiu devido à alta temperatura. Essa parte da esquerda é a zona fundida e a parte da direita aqui é o metal base, né, que não foi afetado, né? E bom, como vocês viram aqui, eu mostrei algumas imagens para vocês. Nós temos que perceber que a gente consegue visualizar as estruturas, né? A ideia do nosso curso aqui é correlacionar estrutura e propriedade, né? Entender esses dois conceitos. E para visualizar a estrutura, para entender a estrutura, muitas vezes é útil análises de microscopia, né? Que são análises de microscopia? É utilizar o microscópio para se olhar a estrutura. É bem óbvio, né?
O primeiro microscópio, que é o mais padrão, o mais simples, que é comum de ter em vários laboratórios, é o microscópio óptico, né, que funciona através de um jogo de lentes. Né? Com ele eu consigo aumentos bons, aí da ordem de 2 a 5 mil vezes, dependendo do microscópio. Então eu consigo ver bastante coisa. Os contornos de grão, por exemplo, eu consigo visualizar através do microscópio óptico. Essa imagem aqui eu fiz através do microscópio óptico também. Aquela imagem anterior, essa daqui, também foi feita com microscópio óptico. Então, assim, o microscópio óptico, que esse aparato aqui, ele é muito útil, né, para estudos materiais. Porém, né, a gente não pode simplesmente pegar o material e jogar aqui no microscópio. Né? A gente tem que fazer toda uma preparação com ele antes para aí levar ao microscópio. Porque, por exemplo, voltando aqui antes, essa imagem aqui, na realidade, naturalmente, eu não vou conseguir distinguir uma fase da outra. Essa fase aqui ela não é pintadinha assim naturalmente. Né? Eu fiz um ataque químico na peça para eu gerar esse contraste e conseguir ver no microscópio. Então eu tenho todo um procedimento antes para a gente conseguir visualizar a estrutura no microscópio. Eu tenho que cortar a peça, eu tenho que lixar, eu tenho que fazer um polimento, eu tenho que fazer um ataque químico para depois eu levar no microscópio. Mas se eu fizer tudo isso e levar, eu vou conseguir visualizar vários detalhes importantes da estrutura. Tá bom? Esse é o microscópio óptico. Eu também tenho o microscópio eletrônico, que é uma ferramenta muito mais avançada, né? Que a gente pode utilizar. No microscópio eletrônico, ele é capaz de ampliações muito maiores que o microscópio óptico. Né? Posso ter ampliações aí da ordem de, se não me engano, 1 milhão de vezes. Né? Ele é bem potente no que se refere à ampliação. Esses microscópios eletrônicos eles não são tão simples assim, né, como o óptico. Eles são máquinas bem robustas. Né? Eu sei que o do IFES de Vitória ele ocupa uma sala inteira, por exemplo. Ele tem uma sala inteira com ar-condicionado, tem uma câmara de vácuo, tem 3 telas para fazer análise. Enfim, é uma máquina, uma ferramenta muito sofisticada. É um microscópio eletrônico. A imagem da estrutura, nesse caso, ela é formada usando feixes de elétrons, em vez de usar radiação luminosa. Né? E eu consigo grandes ampliações, né? Devido ao curto comprimento de onda dos feixes de elétrons. Né? Aí tem um exemplo de um microscópio eletrônico. Né? Eu tenho um microscópio eletrônico de varredura e de transmissão, que são os mais comuns da gente analisar. Tá bom? São ferramentas bem robustas, assim, bem grandes. Hoje em dia a gente até encontra um microscópio eletrônico menor, de bancada, assim, do tamanho de um gabinete de computador. Só que eles são extremamente caros, né? Papo de mais de R$1 milhão para comprar um. Né? E muitas vezes a gente não tem. Falta recurso, né, para comprar esse tipo de microscópio mais avançado. Mas o microscópio eletrônico é uma ferramenta muito útil. Por exemplo, a discordância, eu comentei com vocês. A gente consegue visualizar somente através desse microscópio. Se eu quero ver a discordância, é só nesse microscópio eletrônico. Né? Outro ponto que vale falar é que esses microscópios eletrônicos eles não são exclusivos de engenharia. Né? De engenharia, de mecânica, de metalurgia. Né? Eles também são usados em outros campos da ciência. Né? Eu sei que tem um microscópio eletrônico desse lá na UFES de Maruípe, né, que é uma UFES de ciências da saúde. O pessoal da odontologia trabalha com microscópios desse tipo. O pessoal da medicina, o pessoal da biologia usa muito. Na química também. Então é algo que não é exclusivo aí da parte de engenharia, da mecânica, né, de qualquer forma. São microscópios. Né? Para a gente poder usar um microscópio desse, requer um treinamento. Né? Se você me colocar na frente de um microscópio desse, eu não vou saber nem ligar. Porque tem que ter um treinamento especial só para usar. Né? Tanto que às vezes que eu utilizei o microscópio, né, eu tenho que eu sempre estive acompanhado de um técnico para poder tocar a máquina para mim, porque é muito complicado de usar. Tá bom? Requer bastante conhecimento prévio. Gente, estão me ouvindo aí?
Gente, estão me ouvindo agora? É, meu fone descarregou aqui e acho que travou tudo aqui. Eu ouvi só o barulhinho dele descarregando. Mas estão enxergando a tela aí tudo certinho, né? Ou travou também a tela? Opa. Ah, tá. Bom, eu vou finalizar aqui então com vocês. Eu vou terminar aqui, tá no finalzinho da aula já, né? Eu tenho microscópio eletrônico de transmissão, que é esse MET, que a gente chama, né? Que eu faço a imagem através de um feixe de elétrons que vai atravessando a amostra, né? Eu tenho um contraste produzido, eu consigo visualizar vários defeitos, vários elementos dentro da microestrutura. Como eu falei, eu posso ter ampliação de praticamente 1 milhão de vezes. Então é algo bem potente nesse sentido, né? De ampliação. Eu tenho a microscopia eletrônica de varredura, que é o MEV, né? Que é um outro microscópio eletrônico, né? Que a superfície a ser examinada ela é varrida com um feixe de elétrons, né? Então eu tenho esse feixe, ele vai ser refletido, os dados vão ser coletados e vai ser exibido, né, através de, um, de, um, de uma estrutura, né, de um computador onde eu consigo visualizar através de uma interface. Então a gente tem essa outra possibilidade, né, da microscopia eletrônica de varredura. Nesse caso, a estrutura tem que ser condutora de eletricidade. Porém, se ela não for, ainda assim dá para a gente realizar a análise, né? Mas eu tenho que fazer como é que eu posso falar? Uma preparação especial, né? Eu tenho que fazer um recobrimento da superfície e é algo um pouquinho mais elaborado. Aqui eu tenho a faixa de resolução de cada microscópio, né? O olho humano, cada microscópio e o olho humano, né? O olho humano consegue visualizar mais ou menos aí até 10 a menos 4 metros. Né? O microscópio óptico pode ir até mais ou menos 10 a menos 7. E o microscópio eletrônico pode chegar a 10 a menos 10 ou até menos ainda, né? Dependendo de cada situação. Pois é, pois é. Hoje a gente está vendo bem mais além, né? Do que a gente consegue discernir apenas com o olho nu, né? E essa tecnologia, de certa forma, ela é recente, né? O microscópio óptico não, que a gente já tem há um tempo já microscópio óptico, né? A gente já tem isso aí já há alguns séculos, né? Ele é mais antigo. Apesar das versões de hoje em dia serem mais sofisticadas. Já o microscópio eletrônico, se eu não me engano, ele foi desenvolvido na década de 40, 50, né? Até uns 20, 30 anos atrás, esses microscópios aqui eles eram coisas gigantescas, né? Ocupavam assim, quase um prédio todo, né? Tinha que ter uma refrigeração especial para eles, era algo bem robusto. Hoje em dia que começou a ser produzido esses microscópios de bancada. Tanto que eles são muito caros, né? Como eu falei. Então a tecnologia tem evoluído nesse sentido. Esses microscópios aqui, eles são até. Você pode até perguntar por que o IFES de Aracruz não tem microscópio eletrônico. Eles são muito caros, não só de comprar, mas de manutenção. Né? Eu lembro que lá na UFES tinha um microscópio eletrônico desse, eu estava parado há uns 5 anos, porque só para chamar o técnico, para olhar o que tinha de problema, tinha que pagar 10 mil reais. Então, assim, era absurdo, né? Então, se um bicho desse quebrar, é muito dinheiro para consertar. Né? E, e além disso, ele é muito caro, né? Como eu falei. Bom, os microscópios em geral eles são bem úteis, né, para a gente olhar a estrutura do material. Em relação à estrutura, um parâmetro bem importante, como eu já falei para vocês, é o tamanho do grão. Né? Só que os grãos, como vocês podem saber, né, vocês podem ver, eles têm tamanhos formatos bem dispersos. Eles não são todos redondinhos, não são todos quadrados, eles têm uma geometria meio esquisita. Né? Então, para determinar esse tamanho do grão, eu tenho que realizar um método específico. Né? Então, eu tenho, de acordo com a norma, algumas maneiras de se medir o tamanho de grão. Né? Uma delas é através do método da interseção, né? Onde eu vou desenhar várias linhas retas, paralelas, né? Tanto horizontais quanto verticais na estrutura. E aí, quando eu desenhar todas essas linhas,
eu vou contar quantos grãos são interceptados por cada segmento de linha. E aí eu tenho como calcular o número de grãos interceptados em relação ao comprimento da linha, e aí fazer toda uma, uma aproximação matemática aí para a gente ter o que a gente chama de diâmetro médio do grão, né? Que é a divisão desse resultado pela ampliação linear das micrografias, né? Das fotografias. Então é como se eu criasse uma malha, né? Várias linhas paralelas, tanto verticais quanto horizontais. E a gente consegue medir o tamanho de grão assim, tá? Aqui tem o método de intercepto, né? Que é da ASTM. A ASTM é uma agência que ela faz as normas, né, relacionadas a materiais. É American Society of Testing and Materials, né? Sociedade Americana de Ensaios e Materiais. Eu gero os interceptos, né, os segmentos. É uma outra maneira de se fazer. Eu até mostrar assim, né? Eu crio três círculos com o mesmo centro e eu vejo o diâmetro de cada círculo e quantos grãos cada círculo está cortando, né? E aí eu vou aplicar nessa fórmula aqui, né? Onde eu posso calcular esse NL, né? Esse NL é o parâmetro que eu uso para calcular esse tamanho médio de grão. E ele vai ser o número de interceptos contados vezes esse valor de M, que é o aumento, dividido por esse valor de L, né, que é 500 aqui, que é o comprimento total para essas linhas, né, que é de acordo com a norma. E aí eu calculo NL, divido 1 por NL e encontro o L3, que é o tamanho médio de grão. 3 porque eu usei 3 círculos, tá? Eu tenho outras fórmulas de calcular também, beleza? Esse aqui é o tamanho de grão de um aço inoxidável. Né? O comprimento do círculo é todo de acordo com a norma, tudo normatizado já. Né? Tem uma receita de bolo, uma rotina para a gente seguir. E tem como calcular o tamanho de grão dessa maneira. Né? Aqui, ó, ele contou quantos grãos cada círculo interceptou. E aí fez todo o cálculo para determinar o tamanho de grão. Beleza? Mas assim, questão de tamanho de grão é uma parte bem específica, né? Eu costumo cobrar mais isso lá na disciplina de ensaios de materiais, que é no terceiro ano. Vocês vão analisar isso com mais cuidado, né? Talvez até fazer isso no laboratório, né? Caso vocês já tenham, espero que já esteja presencial quando vocês chegarem no terceiro ano, né? Bem, é basicamente isso, gente. O resumão da aula de hoje. Imperfeições é entender o que tem no material que afasta ele daquela a estrutura cristalina que a gente propôs, que era uma estrutura perfeita. Né? A gente já viu aqui que ela tem várias imperfeições. Né? Eu falei de defeitos pontuais, né? Que são as lacunas, os autointersticiais, as impurezas. Né? Falei de defeitos lineares, que são as discordâncias. Falei de vários defeitos interfaciais, né? Contorno de grão, contorno de mácula, superfície externa, falhas de empilhamento e vários defeitos. Né? E no final aqui eu falei um pouco sobre microscopia, né? Que é a maneira de a gente visualizar a estrutura. Tá bom? Alguém aí tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Gente, então nossa aula de hoje foi essa. Hoje eu passei um pouco das 10, mas essas próximas aulas aí, na verdade eu não sei se é a próxima já, mas eu sei que tem umas duas aulas aí que são bem grandes, então provavelmente a gente vai estender um pouquinho mais de uma hora. Mas é isso aí, gente. Vocês estão dispensados. O Gustavo perguntou se precisa fazer os resumos, né? Então, esses resumos são opcionais, né? Vocês podem... Eu sempre coloco lá no Moodle que ele vale um pontinho ou outro. Se eu não me engano, para Tecmate, para vocês vale um ponto, né? O resumo. E ajuda na prova, tá? Porque a prova vale 15 pontos. Se eu dou 5 aulas, faz 5 resumos, já tem 5 pontos aí. Então, se você tira 10, sua nota vai para 15 já. Então é importante fazer o resumo, né? Caso vocês queiram fazer, né? Que é algo opcional. Né? Se vocês confiam que vocês vão bem na prova, então não precisa fazer, né? Mas eu já vi, assim, gente que sempre tirava 10 nas provas, não faziam todos os resumos. E aí ficava com 15. Eles sempre ficavam com nota máxima. Né? Mesmo não indo tão bem na prova.
Então eu recomendo que vocês façam, né? Até porque fazendo resumo é uma maneira de estudar para a prova, né? Faz um resumo, você tem um resumo da matéria, é até fácil na hora de fazer a prova, beleza? E os resumos vocês vão enviar para mim só na semana da prova. Eu vou abrir lá no Moodle, envio de tarefa, na semana da prova. Vocês enviam todos de uma vez, tá? Porque senão fica muito perdido, ficar mandando por e-mail, ou ficar de semana em semana, ter que estipular a data para cada semana. Enfim, eu deixo isso bem aberto para vocês. É, mas é isso então, gente. Vou interromper aqui o compartilhamento. Tenham uma boa semana a todos vocês e até semana que vem. Valeu, gente.